Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podeis sentar. É motivo de grande alegria estar aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus e sempre que surge a oportunidade de falar, para mim é uma honra, porque Ele morreu por nós e hoje nós temos essa responsabilidade, né? De não nos acovardar, não ter medo, mas vir até aqui falar da palavra de Deus sem medo, porque Ele merece a nossa adoração. E quando o pastor falou que eu teria essa oportunidade, eu fiquei muito feliz. Só que aí depois foi passando a semana, eu falei, misericórdia, domingo tá chegando. E aí eu tava ali conversando com o Gabriel, falei, nossa, como você consegue, né, fazer isso com tanta frequência e ficar tranquilo, calmo, pleno? Aí ele falou, deixa o Espírito Santo falar. Eu falei, é verdade, nada vem de nós, é tudo pela graça e misericórdia de Deus e por isso nós estamos aqui, aleluia. Abram as vossas Bíblias em Mateus 14, versículo 28. Aleluia. Vou ler. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. É uma história bem conhecida, eu acredito que todos os irmãos aqui já têm escutado. A história de quando Pedro anda sobre as águas. E a Bíblia nos diz que Jesus mandou os discípulos irem na frente para o barco. E em um determinado momento o barco já estava em alto mar, já estava no meio do mar. E as ondas, elas começam a ficar fortes. As ondas, elas começam a deixar o mar agitado. E a partir disso, surge um temor no coração. E aí, Jesus que tinha se retirado para orar, tinha conexão direta com o Pai, sabia que os seus discípulos estavam em perigo, vai ao encontro deles sobre as águas. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa palavra é o versículo 28, quando Pedro ele vê que é Jesus. Quando Jesus diz, sou eu, não temais, sou eu, porque os discípulos eles pensaram que era um fantasma andando sobre as águas. E quando Jesus diz que é ele ali andando sobre as águas, Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. Pedro, ele tinha experiência com Deus. E ele tinha uma fé tão inteligente que ele sabia que somente se aquele fosse o Senhor Jesus, seria possível andar sobre as águas. Porque Jesus ele tem esse poder de tornar as coisas impossíveis possíveis. Ele tem aquele poder de trazer à existência o que ainda não é realidade. E Pedro ele sabia isso já há muito tempo, desde quando ele teve o seu primeiro contato com Jesus. Abram em Lucas 5, versículo 4. E quando acabou de falar,
disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E versículo 10 agora. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus. Essa foi a primeira vez que Pedro ele recebeu um chamado da parte de Jesus. E esse chamado era: volte ao mar e lance as vossas redes. Só que Pedro, ele já tinha passado a noite inteira em alto mar tentando pescar. Ele tinha essa consciência. Pedro, ele era determinado. Eu fico imaginando Pedro naquela situação, tentando pescar nem que fosse um peixe, passando a primeira hora, passando a segunda hora, a terceira hora, e ele: não, eu não vou embora, eu não aceito, eu quero. Ele tinha esse desejo no coração dele, ele tinha essa necessidade, na verdade, porque essa era a profissão dele. E ele continuou lá até o final da noite. E imagina só, chegar no final de toda essa humilhação, de tentar pescar e ser frustrado, e chegar um homem para você e dizer: não, vai lá e tenta de novo. Não é fácil. Mas Pedro, ele confiou no Senhor. Ele sabia que não importava o mar, não importava quantas vezes ele tinha lançado a rede do lado direito, nem muito menos quantas vezes ele tinha lançado a rede do lado esquerdo, porque antes era somente ele, mas agora era com Jesus. E a gente tem que começar a ter essa consciência de quando a gente faz algo sob a vontade de Deus, é diferente. E ele foi e lançou a rede. E a palavra nos diz que foi a maior pesca da vida dele. Ali Pedro estava vivendo uma experiência com o Senhor, onde ele precisava conhecer o Deus dele. Ele precisava saber que não importava se ele passou a noite inteira ali. Ele precisava entender que o Deus que ele ia seguir, o Jesus que ele ia seguir dali para frente, era um Jesus que era soberano sobre o mar. Era um Jesus que para ele não existia algo que era impossível, mesmo que você passasse horas e horas tentando. Ele tinha que entender que muitas vezes não é a força do seu próprio braço, é você se colocar debaixo da presença. E quantas vezes nós deixamos de entender isso? A gente é insistente, a gente sofre à toa. Passa 1 hora, 2 horas, ali tentando só pela própria força. E esquece de pedir para aquele que multiplicou o pão, para aquele que multiplicou os peixes, para aquele que fez o coxo andar, para aquele que fez o cego ver, para aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio e que é também o fim. A gente gosta de falar: eu tenho fé. Mas muitas vezes nós estamos como Pedro. Antes de acontecer a pesca maravilhosa, nós não conhecemos Jesus ainda. Nós não entendemos a grandiosidade do poder dele. E ali, Jesus ele permite que Pedro viva a experiência de ver o milagre acontecendo. Pedro ele queria ter sucesso no objetivo dele. Ele queria conseguir pescar. E Deus deu isso para ele. Deus permitiu que ele pescasse. Não apenas que ele pescasse, Deus fez além daquilo que Pedro esperava.
Só que é interessante que quando isso acontece, Pedro ele fica assustado. Aqui no versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E aí, Jesus ele responde, no versículo 10, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Sabe, eu consigo me enxergar nesse versículo. Porque quando a gente tem contato com Jesus, quando a gente começa a enxergar Jesus na beleza da sua santidade, começa a ver quanto Ele é grande, o quanto Ele pode fazer na nossa vida, a nossa primeira reação é essa: Senhor, afasta-te de mim. A gente primeiro se prostra porque vê que Ele é grande, vê que Ele é soberano, e depois a gente tenta afastar Deus de nós, porque a gente diz que nós somos pecadores. Só que a gente se esquece que Jesus, Ele morreu na cruz justamente para que o pecado nunca mais tivesse poder de afastar o pecador de Deus. A gente se esquece que, na verdade, Ele veio para realmente fazer a gente ter essas experiências e perceber como Ele é santo e como nós precisamos que Ele nos santifique. E Pedro, ele tem essa experiência com Deus e ele quer se afastar, ele quer falar: não, Senhor, eu não mereço, afasta-te de mim, já chega, já deu, eu não posso mais viver esse tipo de coisa, porque não, isso não é para mim. Jesus disse: eu vou fazer de você pescador de homens. É Deus dizendo: não importa os seus pecados, as suas falhas, as suas mazelas, eu tenho para você um ministério. Eu tenho para você uma vida na minha presença. Glorificado seja o nome de Jesus. E Jesus, Ele concede o desejo do coração de Pedro, que era pescar. Mas é interessante que quando Pedro alcança aquilo que ele tanto almejou, ele percebe que nada disso importa. A palavra diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Não era Pedro que queria tanto pescar? Não era Pedro determinado, que conseguiu madrugar, passar uma noite inteira ali tentando pescar um peixe, e ficou ali jogando a rede para um lado, para o outro? Ele queria tanto. E aí chega Jesus e concede para ele a melhor pesca da vida dele. Ele poderia ter até ficado rico, porque a palavra diz que o barco estava quase indo a pique com tamanha quantidade de peixes que ele tinha conseguido pescar. E aí aqui diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Ou seja, os peixes que ele pescou, ele deixou ali. Não importava mais, não fazia mais sentido aquilo para ele. Deus estava mostrando para ele que ele conseguia sim conceder o desejo do coração dele. Se ele queria o sucesso, se ele queria conseguir alcançar o objetivo, ele poderia sim conceder, porque ele é Deus do ouro, ele é Deus da prata, ele é dono de todas as coisas e ele pode conceder o desejo do nosso coração. Mas sabe o que acontece? Quando ele conquista tudo, ele fala: isso daqui não importa, eu quero ganhar almas para Jesus, porque é isso que vai trazer vida. É isso que vai fazer ele alcançar a vida eterna. É isso que vai dar um propósito para a vida dele. E ele fala: não, chega. Eu não quero mais ser pescador de peixes. Eu quero viver o reino de Deus. Eu quero continuar vendo milagres desse Jesus que acabou de fazer esse milagre aqui acontecer. Porque o que eu vivi agora na presença dele é algo tão maravilhoso que eu não poderia estar em outro lugar. E a gente percebe como isso foi importante para a vida dele, né? Imagina só se isso não tivesse acontecido. Se Deus tivesse olhado lá do céu e falado: nossa, Pedro é tão bonzinho, né? Ele está se esforçando tanto. A noite toda ali tentando. Eu vou conceder o desejo do coração dele.
Eu vou permitir isso que ele está me pedindo. Eu vou conceder. Ele vai conseguir. E aí Pedro não teria visto milagres acontecendo. Muitas vezes a gente não entende na hora. Muitas vezes a gente está vivendo esse processo longo, essa noite difícil, tentando ver algo acontecer, tentando pescar um peixe. Quais têm sido os nossos peixes? O que será que a gente tem lutado para conseguir? O que será que a gente tem desejado na nossa vida sentimental, financeira, espiritual? E a gente tem pedido tanto para Deus e Deus não tem realizado. E a gente pensa, nossa, Deus poderia conceder o desejo do meu coração. Eu te digo hoje, Ele poderia. Mas se Ele fizesse isso, Ele não te daria a oportunidade de ver Jesus fazendo milagres. Você precisa conhecer o seu Deus. E muitas vezes, para você conhecer o seu Deus, você precisa passar uma noite inteira sofrendo. Você precisa passar uma noite inteira de humilhação, de dificuldade, para você entender que Ele é maior do que aquela situação, para você entender que você não depende mais das circunstâncias, para você entender que Ele é soberano. Eles deixaram tudo. Aleluia. E aí a gente volta para Mateus 14, 28. Quando Pedro viu Jesus. É interessante porque quando ele vê Jesus, a primeira reação dele é: eu quero ir até Ele. Se és tu, manda-me ir ter contigo. E ele ainda só quer ir se for Jesus. Porque como Pedro já tinha conhecido a Jesus, ele sabia que o único que poderia realizar este milagre era Ele. Se for o mesmo Jesus, que quando eu tinha vivido uma noite de frustração, uma noite de dificuldade, me salvou, veio, realizou um milagre e me deu um ministério. Se for esse Jesus, então eu quero ir. Somente se for esse Jesus. E ele foi. Jesus diz: vem. Porque como nós lemos ali, Jesus ele tinha um ministério para a vida de Pedro. Ele tinha um plano para a vida de Pedro. Então, se o desejo do coração de Pedro era ir até Jesus, nunca que Jesus ia dizer que não. Ele disse: vem até mim. E ele começa a caminhada dele. Eu imagino que ele deu 1 passo, 2 passos. E a palavra diz que o mar estava agitado. Mas eu acredito que quando Pedro decidiu que ele queria ir até Jesus, ele não pensou no mar. Ele não pensou nas circunstâncias, porque ele já tinha conhecido um Deus que era acima das circunstâncias. E ele foi. Só que em um determinado momento, ele começa a afundar. Em um determinado momento, ele para de olhar para Jesus. Ele esquece. E quando Pedro começa a afundar, ele retrocede. Ele volta a ser aquele Pedro que passou a noite inteira tentando pescar um peixe, porque ele esquece que Deus faz milagres. Ele esquece que Jesus está bem ali na frente dele. Ele volta a ser aquele Pedro que era amargurado. Ele volta a ser aquele Pedro que ficou a noite inteira e foi frustrado. Aquele Pedro que confiava na força do próprio braço, que achava que ia conquistar o milagre, que ia conquistar o sucesso na força. Não, porque se eu ficar aqui a noite inteira eu vou conseguir. Porque se eu tentar, eu vou conseguir. Se eu não desistir, se eu for perseverante, eu vou conseguir. E nem sempre é perseverança. É vontade de Deus também. Tem coisas que não depende da gente fazer, depende do Senhor permitir. E quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz que não é o momento, não é o momento. Não vai acontecer da forma que a gente quer, porque muitas vezes a forma que a gente quer não vai de encontro à vontade de Deus. E vai ser ruim.
E Pedro se esquece desse Jesus que ele conheceu ali. E ele começa a olhar para ele. Porque se a onda vier forte, eu não vou conseguir nadar. Se a onda vier forte, ela vai me afogar. Se a tempestade começar a vir sobre nós, eu não vou ter força. Eu vou cair. E deixa de ser aquela pessoa que larga tudo para estar com Jesus. Pedro, primeiro, ele se destaca porque dos discípulos ele era o único que queria ir até Jesus, e depois ele falha porque ele também deixou de crer em Jesus. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quais têm sido as nossas ondas? Quais têm sido os ventos pelos quais a gente passou que nos fizeram esquecer do nosso Deus? Quantas vezes a gente muda e acha que a culpa é de Deus? A gente acha que para acontecer um milagre é só a mão do Senhor vir sobre nós e esquece de ter fé. Esquece de acreditar no sobrenatural. Eu costumo falar que eu tenho um problema muito sério com a fé. Porque sempre que eu quero alcançar alguma coisa, eu me planejo, eu calculo. E eu coloco tudo na ponta do lápis e falo, não, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. E aí eu estava até comentando esses dias que eu não tenho aquela coisa de esperar, não, vai acontecer um milagre. E muitas vezes a gente tem isso, mesmo estando na igreja, mesmo vindo nos cultos todos os domingos, a gente quer pegar as nossas contas, colocar na ponta do lápis e falar, não, até aqui é possível, então vou fazer com base nisso. A gente calcula as possibilidades, a gente calcula as chances de dar errado, e a gente nunca conta com a possibilidade de Deus vir com a mão dele estendida e falar, vem, eu te puxo de volta para a superfície. A sua fé falha, você falhou, você deixou de acreditar em mim, mas eu estou aqui para te puxar de volta, para te trazer de volta à superfície. Eu te livro dos perigos, eu te livro do mal, eu realizo aquilo que você acha que é impossível. E Deus, ele é tão misericordioso, igreja. Ele é tão misericordioso, que mesmo sabendo dessa fé falha que nós temos, Ele ainda nos permite ir até Ele. Ele ainda diz, Pedro, vem. Você vai afundar? Vai, porque você é falho, mas eu estou aqui para te estender a mão. Eu não sei quais têm sido os mares que você tem vivido, que tem te trazido medo, mas Deus te diz, vem. Ah, Senhor, mas e se der errado? Muito provavelmente vai dar errado, mas quando estiver dando errado, mesmo que nada favoreça, mesmo que os ventos vão contra a sua vida, Deus está ali para te levantar e te mostrar que você é filho, que você é escolhido dEle. Você é escolhido dEle, é isso que te diferencia. Quando a gente tem essa convicção, tudo na nossa vida muda. Eu enxergo essa ida de Pedro até Jesus como o início da nossa caminhada cristã. Eu estava refletindo isso essa semana. Porque quando a gente começa a servir a Deus, a gente quer fazer tudo. A gente é até meio maluco. Porque para uns é considerado maluquice, né? Poxa, as ondas, o vento está contrário, as ondas estão altas. E ele quer ir andar sobre as águas para encontrar Jesus. Para muitos é considerado loucura. E ele só queria encontrar Jesus. E quando a gente começa na presença de Deus, é assim. O vento está contrário, tudo está difícil, mas a gente só quer ir encontrar Jesus. A gente quer estar em todos os cultos, a gente quer estar no culto de oração, a gente quer estar no culto de doutrina, e a gente quer fazer propósito, e vamos fazer uma caravana, vamos no meu carro, todo mundo para o monte, orar, jejuar,
todo mundo junto, Deus vai fazer alguma coisa, a gente vai sentir a presença de Deus. Esse é o primeiro amor. É loucura. Eu deixo tudo, eu deixo a minha casa, eu deixo a minha família, eu largo tudo e eu vou só buscar a Deus. Só que chega em um momento que a gente começa a afundar. A gente começa a esquecer o Deus que nos chamou. A gente começa a esquecer o Deus que realizou milagres nas nossas vidas e daí a gente não ora mais como a gente orava antes. A gente não sente mais aquela vontade, aquela necessidade de jejuar. A gente não sente mais aquela vontade de estar em todos os cultos porque só o domingo é suficiente. A gente não sente vontade de fazer propósito porque, Jesus vai fazer de qualquer jeito, se for a vontade dele ou não, então não preciso orar, porque o Senhor vai fazer a vontade dele, mas tem que orar, tem que pedir. A gente não sabe se de fato algo é da vontade de Deus ou não, então a gente tem que colocar as nossas petições diante do Senhor. E quando o primeiro amor vai saindo do seu coração, muitas vezes é tão sutil que você nem percebe. Muitas vezes é um culto que você deixa de ir, é uma música que você escuta, que você não escutava antes, que fale algo que não é da vontade de Deus. Muitas vezes é uma pessoa que você anda que te leva para um lugar que você não deveria estar. Muitas vezes é a forma que você trata uma pessoa. E é tão sutil que a gente não percebe. E quando a gente vê, a gente está afundando. Quando a gente vê, a gente está no culto e a gente tem que ficar com a mão assim levantada, porque não sente mais a presença de Deus. Eu tenho que fingir, porque senão as pessoas vão olhar para mim e falar, eu estou desviado. Esse irmão, ele morreu, só enterrar agora, porque ele não sente mais nada, não se mexe, não se movimenta. Então eu fico com a mãozinha assim levantada, que é para ninguém perceber que eu morri espiritualmente, mas eu estou aqui. Eu já bati o ponto na igreja. E aí chega em casa e a gente esquece até que Deus existe. A gente esquece até que é crente. Por quê? Está afundando sem perceber. Por quê? Começou a olhar para as ondas. Começou a olhar para o mar agitado. Esqueceu que Jesus está bem ali na frente. Eu sei que não é uma coisa muito fácil da gente ouvir. Mas se serve de consolo é bem comum. Tá? Não é só com uma pessoa, não é só com duas, mas muitas vezes a maior parte da igreja está dispersa. Muitas vezes a gente chega para ouvir a palavra, dá até vontade de dormir, porque não consigo ouvir Jesus falando. Mas hoje eu vim aqui para te dizer, Jesus está bem na sua frente. Abre os seus olhos, abre o seu coração. Ele te trouxe aqui nesta noite para falar com você, para acordar você de novo, para que você venha sentir a presença dEle. Há quanto tempo você não chora mais na presença de Deus? Há quanto tempo você não para orar na sua casa e é aquela oração gostosa que você levanta até mais leve? Que você fala, hoje ninguém vai tirar minha paz, porque eu estou tão feliz com Jesus. Há quanto tempo, igreja, a gente não ama os nossos irmãos? A gente não vê uma pessoa sofrendo na rua e se compadece pela dor dela. A gente não vê uma pessoa passando dificuldade e lembra que é cristão, eu preciso ajudar. Aí talvez você esteja pensando, eu não tenho condições de ajudar alguém. Às vezes eu não consigo ajudar nem eu mesmo. Como que eu vou ajudar o próximo? Mas você pode orar. Você pode orar pelos necessitados e eu te garanto que essa ajuda é muito maior do que qualquer ajuda financeira que você pudesse dar para essa pessoa. E muitas vezes a gente não se importa. A gente vê alguém pedindo esmola na rua. Às vezes a gente até tem, mas nossa, tá lá dentro da bolsa. Preguiça de pegar, preguiça de ajudar. Ou então fala de Jesus para essa pessoa, olha no fundo dos olhos dela, Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus pode mudar a sua história. Parece que a gente acha que as pessoas não vão nos escutar, então a gente deixa de falar da palavra de Deus.
A gente deixa de falar da palavra de Deus na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, para as pessoas com quem a gente convive, às vezes até mesmo pessoas da nossa família. Porque eu já falei de Jesus tantas vezes. Para essa pessoa, ela não escuta, está desviada, vai queimar no fogo do inferno, está repreendido. Mas tem gente que fala dessa forma. Tem irmãos que têm prazer em falar que o outro vai para o inferno. Igreja, amor, amor, Jesus pede amor. Não é para você olhar e falar vai para o inferno, é para você orar, dobrar o seu joelho. Senhor, tem misericórdia dessa alma. Jesus, tem misericórdia daquele meu parente que está perdido, que não quer saber de igreja, que não quer saber de nada. Chega de uma igreja que aponta o dedo, de uma igreja que não sente amor, que não se compadece da dor do próximo. Chega de pessoas que não conseguem exercer o amor que Jesus mandou exercermos. E a gente precisa fazer isso porque Jesus mesmo diz: eu tive fome e me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber. Por quê? Porque quando a gente faz para essas pessoas que têm necessidade, a gente não está fazendo só para elas, a gente está fazendo para Deus. A gente não pode fazer nada por Deus, porque Ele é soberano, Ele é grande, Ele é poderoso. Então não tem como você dar um presente para Deus. Não tem como você enviar algo para Deus que está lá no céu, que vai presentear Ele. Então a forma que nós temos de agradar ao Senhor é amando Jesus nas outras pessoas. É entregando a nossa adoração quando a gente entende que Ele também é Filho de Deus, que Ele também precisa. E são coisas simples assim que fazem a gente fraquejar na nossa fé. Porque a gente acha que pecado, a gente acha que olhar para as adversidades, olhar para as ondas, é só se você deixar de vir aos cultos no domingo, é só se você começar a fazer coisas que você não fazia antes, é só você cantar uma música que não é que é do mundo. A gente acha que pecado são coisas que normalmente a gente não faz. Mas se nós pecamos todos os dias, então pecado deve ser algo bem mais profundo do que isso. Se nós pecamos todos os dias, então não é só a forma que eu me visto, não é só a forma que eu falo, é a forma que eu me comporto também. É como eu me comporto com as outras pessoas. É se eu estendo a mão, é se eu oro pelas pessoas, é se eu oro. Se você ora no seu lar, se você ora na sua casa, se você faz jejum para mortificar a sua carne, se você canta louvores no seu lar. Ser cristão não é só aqui dentro, não é só nessas 4 paredes, vai muito além. E não pense você que eu estou falando isso e que a minha vida seja perfeita. Não, eu também cometo erros. Eu também preciso melhorar a minha vida espiritual e eu acredito que a palavra ela vem primeiro de encontro ao nosso coração e depois ela se expande para a igreja. Então Jesus está falando com a gente hoje. Ele está falando, eu sinto a sua falta. Eu sinto a sua falta no quarto, chorando aos meus pés, chorando pelas almas que estão perdidas, chorando pensando na minha grandeza. Jesus, Ele sente falta da nossa intensidade na presença dEle, daquela loucura do primeiro amor de eu quero simplesmente ir até Jesus e encontrar com Ele. Aqui, 31. Mateus 14, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? É uma pergunta que tem que ecoar no nosso coração. Eu espero que quando você saia daqui,
Essa pergunta ecoe no seu coração durante toda a semana e, se possível, durante toda a sua vida. Por que que em um determinado momento a gente acreditava e deixou de acreditar? Por que que a nossa posição diante de Deus mudou? Fica essa reflexão para a sua semana. O que que fez mudar a minha intensidade com Jesus? Tente se lembrar o que que te fez vir até a presença de Deus. O que que te fez olhar para Jesus e dizer, eu quero servir a esse Deus? E o que que mudou desde então? Por que que não é a mesma oração? Por que que não é a mesma vontade de ver a glória de Deus? Por quê? Independente de tudo, que você possa orar como no versículo 30. Senhor, salva-me. Salva-me da minha incredulidade. Salva-me da minha falta de fé. Salva-me, Senhor, da minha falta de amor, do meu ego, do meu próprio eu, das minhas mazelas. Salva-me, Senhor, de achar que eu vou vencer o mar, que eu vou vencer as ondas pelo meu próprio braço, porque a própria palavra diz, em mim nada podeis fazer. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui nesta noite, sedenta de ouvir a tua voz. Pai, quantos, Senhor, há muito tempo não te ouvem falar, quantos há muito tempo não conseguem sentir a tua presença, quantos, Senhor, que estão aqui, Senhor, e não conseguem mais sentir vontade de chorar. Mas, Pai, eu creio que após essa palavra, essas pessoas vão conseguir passar a ouvir a tua voz, essas pessoas vão sentir vontade de evangelizar, essas pessoas vão sentir vontade de falar de ti para aquela pessoa que ela já tinha desistido. Eles vão ajudar, Pai, aqueles que necessitam, eles vão se alegrar na tua presença, eles vão estender as mãos e dizer que o Senhor é santo, dizer que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação. Senhor, eu profetizo nesta noite uma igreja que anda sobre as águas, uma igreja que caminha lado a lado com Jesus, uma igreja que não se esquece da cruz, mas se lembra todos os dias do seu Salvador. Senhor, em nome de Jesus, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja sedenta de oração, uma igreja sedenta da tua presença, Pai. Senhor, ressuscita os mortos nesta noite, ressuscita aqueles que não conseguem mais sentir nada, porque eu creio, Senhor, que pelo poder da tua santa palavra, somente se é o Senhor, somente se é Jesus, eles vão mudar de vida e eles irão transbordar a tua presença, porque quando a presença de Deus invade o nosso coração, ela não fica só na nossa vida, mas ela começa a transbordar. E a glória vai transbordando e vai alcançando todos aqueles que estão ao nosso redor. E vidas são transformadas. E casamentos que estavam destruídos não ficam mais destruídos. E relacionamentos entre pais e filhos que estavam frustrados começam a dar certo. E pessoas que não tinham vontade de orar começam a orar fervorosamente. Deus começa a agir no meio da igreja. O segredo é esse: Senhor, salva-me, salva-me. Você pode ter certeza de uma coisa: Deus, Ele sabe que você é falho. Ele conhece exatamente a sua fraqueza, Ele sabe onde dói. Mas você precisa saber também que a partir do momento que você clamar, Ele é Deus para responder. Ele é Deus que restaura.